Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Hoje falando de um tema bem complexo, principalmente para os homens, né? E também para as mulheres, porque acabam tendo que participar de todo um processo. Se não for pela orientação, é pela execução do exame, tá? Esse exame gera um pouquinho de polêmica, tem um pouco de divergência nas informações, há um pouquinho de constrangimento na realização do exame e na orientação do mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre coleta de esperma e conteúdo uretral. Nós estamos adiantando um pouquinho o nosso conteúdo, que pode ser selecionado online, para deixar para as aulas presenciais a gente fazer as práticas, no caso de coleta de sangue, orientação, né? E a didática em geral, ok? Então, vamos lá. Aula de coleta de esperma e conteúdo uretral na tela. Antes da gente começar a falar sobre o ato da coleta em si, para a realização do exame, a gente precisa de relembrar algumas coisas, né? Principalmente na hora da fala da gente, o que vai ser coletado. Nós vamos coletar o líquido seminal, o espermatozoide ou o sêmen, né? É uma coisa que a gente sempre comete, um erro que a gente sempre comete, de não saber diferenciar, né? O que é um líquido seminal, o que é espermatozoides e o que é sêmen. Vamos lá. Líquido seminal. Estou falando de líquido seminal. É um material nutritivo. Ele fornece energia, fornece proteção para o espermatozoide durante a jornada até o trato reprodutor feminino. É o carreador, é o que leva, tá? É o que nutre, é o que mantém ele vivo, é o que mantém ele funcionando até que ele chegue lá no sistema reprodutor feminino. Se não fosse o líquido seminal oferecendo esse material, esse meio nutritivo e que mantém a qualidade do espermatozoide, ele chegaria lá. Aliás, ele nem chegaria lá. E se ele chegasse, ele chegaria deficiente, certo? E espermatozoides, nós não temos dúvida que o espermatozoide é a célula reprodutiva masculina, tá? De todos os animais machos também, ok? Ele tem a capacidade de se mover, possui energia para nadar livremente, é formado por cabeça, peça intermediária, cauda e flagelo. Então, já sabemos diferenciar líquido seminal, que é um material nutritivo, é um meio nutritivo que carreia e que mantém o espermatozoide vivo e ativo até o sistema reprodutor feminino, e o espermatozoide, que é a célula reprodutiva masculina. Sêmen é o resultado dessa mistura, da mistura de secreções, que é o plasma seminal, e do esperma ou espermatozoides. Então, quando eu falo sêmen, eu estou falando da mistura entre líquido seminal e espermatozoide. Então, o correto de se falar, quando eu vou fazer uma coleta para o exame de espermograma, é que eu vou fazer uma coleta de sêmen, tá? Então, a gente sempre fala coleta para o espermograma ou coleta do sêmen, ok? O exame, ele exige um preparozinho, tá, do paciente, ele exige uma abstinência sexual de 2 a 7 dias, ok? E examina um produto de uma única ejaculação. Não existe, como na urina, por exemplo, a necessidade de fazer uma coleta da manhã, uma coleta da tarde, uma coleta da noite, ou uma coleta de 24 horas, né? E então, é de 2 a 7 dias, o preconizado hoje pelo Ministério da Saúde e a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, é de 5 dias, que é a média, né? De 2 a 7 dias, para fazer o exame. Lembrando que abstinência sexual, tá, é ejaculação, não somente o ato sexual, tá? Ele não pode ter tido ejaculação entre 2 a 7 dias, tá bom? Como todo processo de coleta, deve ser registrado o nome do paciente, o período de abstinência dele. Óbvio que isso a gente não vai perguntar a ele no balcão, eu não vou chamar para uma entrevista no balcão, perto de outros pacientes. Posso dar uma espécie de formulário, mas ao final a gente vai falar quais devem ser os quesitos obrigatórios deste questionário, ok? O intervalo de coleta e análise do sêmen, caso ele não tenha colhido no laboratório, que não é o ideal, exceto quando é um líquido seminal
pós-vasectomia, que é quando o homem ele passa passa pelo procedimento de vasectomia para ele interromper o canal onde leva o espermatozoide, né? Então ele pode colher em casa, pode, mas mesmo assim o ideal e preconizado é que a coleta seja realizada no laboratório. Pessoal, até mesmo para você ter uma certeza que aquele material é provindo daquele paciente. Espermograma é um material muito melindroso, é um exame muito melindroso, é um exame muito delicado, tá? E nós podemos ali avaliar a fertilidade daquele rapaz, ou não, né? Então nós precisamos de ter um cuidado muito especial com o exame de espermograma. Por isso que ele é considerado um exame que chega no laboratório, fica na bancada até o fim do dia, sem as pessoas quererem fazer o exame, porque é um exame muito subjetivo. Vocês vão ver eles mais a fundo na aula prática de líquidos seminais que vocês vão ter em outra disciplina. Não sei se é junto com urina. Como nós falamos, essa coleta ela não é muito agradável. Imagina uma pessoa ter que ir a um laboratório, por masturbação, fazer uma coleta de esperma, de sêmen, para poder fazer uma análise no laboratório que vai definir muitas vezes a fertilidade. Nós temos que lembrar que nós temos na cabeça ainda esse medo, essa insegurança de correlacionar fertilidade com a masculinidade. Então as pessoas acham assim, gente, se eu não for fértil, quer dizer que eu não sou homem o suficiente, né? Então as pessoas ainda têm essa concepção, tá? Então por isso que a sala de coleta deve ser silenciosa e distante de tudo, tá? Para evitar que uma pessoa chegue, um outro cliente chegue e tente abrir a porta, se for um banheiro, se for uma sala, que outra pessoa não passe conversando com uma amiga na porta. Nós temos que ter um cuidado, um espaço reservado para esse exame. Não é necessário uma sala específica em seu laboratório para fazer o exame de espermograma, mas nós temos que marcar horários estratégicos no laboratório, onde o fluxo já esteja menor, onde a sala fique mais isolada naquele momento e comunicar a todos do laboratório, da produção, da parte interna, que neste momento estaria colhendo material e não era para passar naquele local, não era para atrapalhar o processo, para não prejudicar a qualidade da amostra. Aí nós vamos passar para a instrução do paciente, tá? Primeiro, instruir o paciente para evitar a perda do material, principalmente o primeiro jato. Pessoal, por que principalmente para evitar perder o primeiro jato? A ejaculação, quando ela tem o seu ápice, quando ela está pronta para a ejaculação, ela é muito rápida. O percurso dela dentro do pênis é muito rápido, tá? Então, aquele primeiro conteúdo, aquele primeiro jato, como se fosse o primeiro jato da urina, aquela urina da manhã, que a gente segura à noite, quando acorda tá, né, louco para fazer o xixi, é assim com o espermatozoide, com o esperma, tá? Esse primeiro jato, ele tem um maior número de espermatozoides, tá? E tem a ver totalmente com a liquefação do material, que é o que vai facilitar a minha análise, tá? Então, se eu perder o primeiro jato do esperma, o cliente está lá, ele perde, ele não consegue fazer no potinho, no frasco que a gente ofereceu, ele não consegue o primeiro jato e colhe o restante. Nós estamos diante de um quadro que pode ter uma diminuição expressiva de espermatozoides, porque o primeiro jato, ele possui a maior quantidade de espermatozoides. Então, orientá-lo para não perder nada, principalmente o primeiro jato, tá? Se após a coleta ele relatar para você que o primeiro jato não foi totalmente ou não foi por completo dentro do frasco, esse exame deve ser inviabilizado, ok? O frasco deve ser estéril, é aquele frasco embalado a vácuo, não pode ser aquele universal que a gente compra que já vem aberto na farmácia. Geralmente ele é fornecido pelo laboratório, preferencialmente de plástico. Por quê? Porque é um material nobre. Nós vamos fazer essa coleta, o paciente vai fazer a coleta e vai te entregar o material. Se você deixar cair e quebrar um frasco de vidro, por exemplo, nós vamos ter ali uma nova amostra, é um exame extremamente complicado de solicitar uma nova amostra, né? Devemos instruir
o paciente que ele deve urinar antes da coleta. Por quê? Porque se ele, no momento da ejaculação, elimina um pouquinho de urina junto com o esperma, o que vai acontecer? O pH da urina, um pouquinho diferente do pH do esperma, vai inviabilizar os espermatozoides. Aí, na hora que o analista for fazer o exame, ele vai ter uma deficiência na contagem, ele vai ver que há um grande número de espermatozoides mortos, tá? E para não alterar volume do esperma, não vou ter um aumento considerável, é sinal que tem urina misturada no meio, ok? Antes dele fazer a coleta, as mãos devem ser higienizadas. Lavar a mão por completo, depois lavar o prepúcio do pênis, tá bom? Lava o prepúcio do pênis como se fosse fazer uma coleta de urina. Não há necessidade de jejum alimentar, ok? Se o médico pedir alguma coisa, tudo bem, mas não há necessidade de um jejum alimentar, beleza? A coleta domiciliar poderá ser usada como alternativa em impedimentos físicos e ou emocionais. Nós comentamos agora há pouco, tá? Alguns casos a gente pode até liberar para casa, mas nós temos que certificar que esse paciente foi bem instruído, devemos fazer um termo para ele assinar que ele está responsável por aquele material que ele trouxe, né? Até mesmo porque nós temos as condições de temperatura para esse material chegar no laboratório viável e prazo, né? E se caso esse material for colhido em casa, ele deve chegar no laboratório em no máximo 30 minutos após a coleta. Deve ser orientado para nenhuma hipótese conservar o material em geladeira. Gente, de forma alguma deve ser colocado próximo do gelo, resfriá-lo, de forma alguma. Como a gente faz com o sangue, a gente não pode fazer de forma alguma com o esperma, ok? 30 minutinhos após. Então, por exemplo, por que a gente tem que entrevistar bem o paciente? Se ele mora a um local distante, a uma cidade, uma arraial, uma comunidade rural, longe do seu laboratório, ele vai ter uma dificuldade de chegar em 30 minutos, né? Então, nesses casos, a gente orienta a não colher em casa, ok? E uma outra coisa que complica um pouquinho o transporte do material biológico até no laboratório é porque, olha para vocês verem, deve trazê-lo junto ao corpo para minimizar variações importantes de temperatura. Ele tem que pegar o frasco, tá? Após a coleta, aproximar ele do corpo, debaixo do braço, no bolso, dentro da camisa, né? Para manter a temperatura corporal. Para ele não passar, por exemplo, ele vem no ar-condicionado do carro, aí ele vem no sol demais, né? Então, nós temos que preservar essa temperatura e minimizar a variação de temperatura até chegar no laboratório, ok? E se for realizada em casa, pessoal, nós temos que instruir bem também que o coito interrompido durante uma relação sexual não é confiável de forma alguma. Nós temos que lembrar que durante uma relação sexual, logo no início ali ou durante o período sexual, o período da relação sexual, já pode haver perda de sêmen, ok? Então, o coito interrompido não é um meio confiável de coleta de sêmen, de forma alguma. Eu, particularmente, nunca recomendo, porque a gente tem estudos que mostram que o volume é completamente diferente de um processo tradicional, ok? O ideal é que pelo menos 2 amostras sejam coletadas para avaliação inicial, sendo essas analisadas separadamente. O intervalo dependerá das circunstâncias locais, mas não deve ser menor que 7 dias ou maior que 90. O que nós estamos falando nesse ponto? Uma única amostra, um cliente vai lá e faz um exame de espermograma. Tá, tudo bem. Ele teve um resultado que não está de acordo com o que ele esperava. Ele vai levar no médico, o médico vai ver o que acontece. Ele não pode dar um diagnóstico, não é o ideal ele dar um diagnóstico baseado em apenas naquela amostra, uma única amostra. Como eu falei anteriormente, o sêmen, o espermograma, ele é um exame muito subjetivo, que reflete muito aquela amostragem, aquele momento.
seja ele em casa, seja ele o constrangimento que ele teve no laboratório que fez um volume diminuído do material, certo? E o intervalo entre uma coleta e outra deve ser de no mínimo 7 dias e no máximo 90, porque como há variação muito grande de intervalo, nós temos que ter esse cuidado de fazer sempre nunca menor que 7 dias o intervalo de outro. Então eu colhi um espermograma hoje, eu só posso colher um daqui 7 dias novamente, tá? Para ter o tempo da minha vesícula seminal se restabelecer, ok? Compreendido até então? Aí vamos pensar que o paciente faz o exame hoje, tá? E aí daqui 7 dias ele realiza um novo exame para confirmar a alteração do primeiro, ou para confirmar o resultado do primeiro. Se o resultado dessas duas amostras forem marcadamente discrepantes, pode ser solicitado a critério médico novas análises, tá? Pois está presente uma emissão de líquido seminal, uma importante variação biológica que nós falamos agora anteriormente a esse slide, ok? De toda forma, a decisão sobre a quantidade de amostras é sempre do médico, beleza? Nós não podemos influenciar nisso. São orientações, ok? A orientação da coleta, bem como a análise, deve ser realizada por um profissional preparado e em tempo hábil. O profissional deve orientar desde o momento que ele chegar no laboratório para perguntar se a gente realiza o exame, ele já deve ser orientado sobre o tempo de abstinência, como deve ser, que ele tem que preencher um questionário, o frasco ideal para coleta, que tem que ser um frasco de boca larga, etc. Nós já precisamos de preparar o paciente desde o momento que ele chega para se orçar, para fazer um exame, para perguntar se realiza e como funciona, ok? Embora pareça bem estranho, mas é bem estranho mesmo, alguns países, como vocês podem perceber aí nessa máquina que tem aí na lateral direita, chinesa, né? Só poderia ser chineses, né? Eles criaram uma máquina para coleta de sêmen. E eu particularmente acho muito inviável, né? Em questões assépticas, não tem uma asepsia bacana. Por mais que tenha ali, que seja trocado, que seja utilizado algum outro método, eu não confio, porque eu não estou diante um frasco, eu não estou diante um rótulo, eu não estou participando diretamente da minha colheita do material, certo? Então, hoje, no Brasil, nós utilizamos salas. Pode ser uma sala com TV, com revistas, com poltrona, ou simplesmente um banheiro, tá? Segundo os últimos estudos que a gente realizou, eu até tive o prazer de participar de um deles, pela USP, a oferta desses insumos está caindo em desuso. Oferta de televisão, com sites pornográficos, revistas de pornografia, alguma coisa assim, não tem sido utilizado mais, porque diagnosticou-se também através desses estudos que o estímulo não era o mesmo que acontecia numa relação sexual, óbvio que não, né? Mas que esse estímulo no laboratório poderia interferir na qualidade da coleta e posteriormente na quantidade e na qualidade dos espermatozoides, tá? Então, a gente hoje praticamente não oferece mais insumos, né? E geralmente hoje os materiais são colhidos no próprio banheiro do laboratório. Geralmente os laboratórios têm feito banheiros maiores, né? Mais amplos, com uma acústica melhor, né? Para que não tenha interferência do meio externo, dos clientes, que não chegue um outro para coletar a urina no mesmo sanitário que esteja sendo utilizado para a colheita do sêmen, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Eu também não sou muito a favor, confesso, de salas específicas para a coleta de sêmen, tá? Porque gera uma impressão de não asepsia, de não higiene, né? E uma sala após um procedimento desse deve ser totalmente limpa. Um banheiro é mais fácil de se limpar, um banheiro é mais fácil de se lavar, paredes laváveis, etc. Ok? O frasco indicado, como nós falamos, é um frasco de boca larga, estéril, tá? Para evitar a perda do material biológico. O frasco largo a gente tem uma maior dificuldade de perder o material, tá? O volume quase por completo é conseguido coletar nesse material sem perdas. Só para descontrair um pouquinho também,
Às vezes a gente oferece revistas, a gente oferece no laboratório a TV com sites pornográficos, etc. Mas a gente nem sabe o que excita aquele paciente, o que vai deixar ele mais confortável, né, para fazer aquela coleta, ok? Aí, como vocês podem ver na imagem, cada um tem seus meios de ser excitado, cada um tem seus meios de coletar esse material. Também podemos fazer espermocultura, que é uma cultura de bactérias, de micro-organismos no esperma, tá? No sêmen. Esse material ele passa por um crescimento bacteriano. A gente vai pegar uma porção desse material que foi colhido, pode ser o mesmo material que foi utilizado para fazer o espermograma, a gente pode utilizar para fazer uma cultura. O médico geralmente pede quando há dor na relação sexual, quando tem desconforto na ejaculação, queimor, dor, ardor, mau cheiro do espermograma, do sêmen, né? Embora ele já não tenha um cheiro muito agradável, muito coincidente, muito comum pessoas falarem que tem um odor característico de hipoclorito, né, que é a água sanitária, mas alguns têm um cheiro pútrido, que é um cheiro podre, tá? Que pode estar relacionado a uma infecção bacteriana. Da mesma forma que a gente tem infecção de urina, a gente pode ter uma infecção do esperma também, do sêmen, ok? Então, esse material pode ser o mesmo, como eu falei anteriormente, pode ser colhido para o espermograma e cultura ao mesmo tempo, tá? O indivíduo deve urinar antes da mesma forma, seguir os passos de higiene da coleta de urina, que é o mesmo do espermograma, lavar o prepúcio, né? Fazer uma limpeza do prepúcio, né? E frasco estéril de boca larga da mesma forma. A diferença é que nós vamos pegar esse material e enviar para o setor de cultura bacteriana, onde vai ser semeado, plantado em meios de culturas específicos para a identificação de patógeno. Nós já adiantamos sobre esse slide, né, que a cultura ela pode ajudar no diagnóstico de uma infecção da glândula acessória, né, particularmente da próstata. Correlacionar o resultado com o processo inflamatório do espermograma, pode ser realizado em domicílio. No caso da cultura, a gente pode pedir para realizar se for somente a cultura. Agora, se tiver espermograma e cultura, o indicado, como nós falamos nos slides anteriores, é realizar no laboratório. Também não pode ser realizado após o coito. Um outro tipo de exame, pessoal, aproveitando aqui que nós estamos falando de conteúdo, de cultura, conteúdo uretral, de esperma, de sêmen, né? Nós vamos falar também do conteúdo de secreção uretral. Muitos homens e mulheres, neste caso aqui, tá? Nós estamos falando de secreção uretral, nós não estamos falando mais de esperma, de sêmen, de espermograma, ok? O conteúdo uretral, ele pode ser importante também no diagnóstico de uretrites, ok? É uma infecção da uretra que leva a urina para o meio externo. Então, aquela dor ao urinar, um queimor na hora que a urina está passando no canal, pode estar relacionado a uma uretrite, que é uma infecção da uretra, ok? E esse exame, ele é muito comum em pacientes que apresentam essas características e os médicos tendem a solicitar cada vez mais. Por quê? Porque tratar sem um diagnóstico é meio subjetivo, tá bom? Então, nós vamos fazer também a cultura, como a gente faz no homem na cultura do espermograma, a gente faz a cultura do sêmen, pode ser feita também a cultura da uretra, ok? O paciente precisa estar pelo menos a 2 horas sem urinar, ou seja, para não pegar urina que passou no meio da uretra, tá bom? No caso de um prévio ou atual uso de antibiótico, deve ser indicado, porque como é uma cultura bacteriana, se o paciente estiver usando antibióticos, a cultura pode dar negativa ou interferir no resultado. Então, ele deve informar sempre antes de fazer a coleta do material. Como ele não pode urinar próximo do exame, a gente sempre indica realizar a coleta de preferência pela manhã, antes da primeira urina da manhã, ok? Em homens, havendo pouca secreção, se não tem nada saindo na uretra do homem, a gente pede para ser realizado uma massagem, tá? É uma massagem no pênis, para que a uretra, se tiver algum conteúdo, vamos falar aqui bem didaticamente, um pus, uma secreção, um corrimento, com essa massagem na uretra, ele vai estimular que isso desça ou descole da uretra, ok?
Se abundante, se tem essa secreção, a gente despreza a porção inicial. Nós, como biomédicos, vamos pegar um swab, que eu vou mostrar daqui a pouquinho a imagem desse swab, que é uma haste longa com um cotonetezinho na ponta. Vamos desprezar aquele primeiro material que está ali do lado de fora, porque ele já foi contaminado com o meio externo, tá? E vamos coletar o material mais interno, girando esse swab, esse cotonetezinho, entrando dentro da uretra. Nós vamos ver numa imagem, vai ficar bem mais fácil, ok? Fiz isso, impregnou com material, com líquido ou não, porque pode ter o corrimento ou não. Nós vamos tirar esse swab e colocar ele no meio de cultura imediatamente no meio de transporte, que é esse último ponto aí. Retirar o swab e colocá-lo no tubo com meio de transporte, introduzindo até o fundo da geleia. Nós vamos ver o que é essa geleia. Essa geleia é como se fosse um meio de cultura que conserva esse material até chegar dentro do laboratório, porque a vida útil dele é muito pequena. Bem, aí embaixo você tem duas hastes, né, que eu estou te mostrando como que é a haste, que ele é um cotonete longo, só tem o algodãozinho em um lado da haste, não é igual um cotonete que a gente utiliza, né, que tem o algodão nas duas extremidades. Ele só tem um cotonete, um algodão somente em uma extremidade, é uma haste longa, e esse na mão desse biomédico aí é o meio de transporte. Vocês reparem que tem uma haste dentro, tá? E tem uma gelatina, um gelzinho, no fundo desse tubo tem um gel, ok? Lembra muito aquele gel separador do tubo de coleta de sangue que nós mostramos em sala, tá bom? Essa haste vai ser introduzida dentro da uretra, no caso aqui masculina, né? Nós vamos fazer um giro com essa haste para pegar todo o material, caso haja, que esteja dentro dela, dentro da uretra. Não é um método muito confortável, não é uma coleta muito confortável, dá para perceber que não é uma coleta agradável, né? Mas é necessária, porque se o conteúdo uretral está infeccionado, nós precisamos de diagnosticar qual é a bactéria e, consequentemente, qual o antibiótico que irá resolver o problema deste paciente. Tendo feito isso, tendo coletado o conteúdo da uretra, nós colocamos ele dentro desse frasco para transporte, que possui essa geleinha no final, e encaminhamos ao setor de análise, ok? Pessoal, só para lembrar que nós estamos mostrando a coleta masculina. Nós estávamos falando de espermograma, tá? E nós pulamos para conteúdo uretral, que pode estar relacionado. Geralmente os médicos pedem espermograma, espermocultura e o conteúdo uretral. Por exemplo, se tem dor durante a relação sexual, que eu já falei anteriormente, ardor de urina, na saída da urina, ok? Lembrando que pode ser realizado também em mulheres, da mesma forma que, tá? Nós vamos utilizar a mesma haste, colocando na uretra da mulher, fazendo o giro da mesma forma, encaminhando da mesma forma para análise microbiológica. Só que nós vamos ver isso posteriormente quando a gente falar de demais coletas biológicas. Nós estamos aproveitando que estamos falando de conteúdo de sêmen, de espermograma, estamos falando, já adiantando os exames complementares que podem vir juntos com a solicitação do espermograma. E para finalizar, pessoal, nós falamos no início da importância de se ter alguns itens, até coloquei ele aqui em destaque, os itens necessários dessa entrevista. Primeiro, vamos fazer o cadastro normalmente desse paciente. Como ele vai fazer um exame no seu laboratório, ele vai fazer um cadastro normalmente com as informações todas necessárias de acordo com o seu sistema, de acordo com o critério do seu laboratório, ok? Orientar ele como obter o material, explicar a importância de coletar todo o material, como nós falamos anteriormente também, informar o tempo de abstinência sexual. Não é uma pergunta, viu, pessoal? Não é perguntar, aqui, quanto tempo você está de abstinência sexual? Isso não deve ser perguntado, questões éticas, ok? Nós vamos informar isso em forma de questionário. Ele vai responder. Por favor, senhor, você responde isso aqui pra gente? Coloquem essas perguntas que você não tem coragem, que você acha que não é plausível de ser perguntado, oferece para ele ser preenchido, ok? Tempo de abstinência, idade, estado civil,
profissão, número de filhos. Pessoal, por que colocar isso? Tá, tempo de abstinência, necessário. Nós precisamos, preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que seja de 2 a 7 dias, tradicionalmente 5 dias. Perfeito. Idade. Uma pessoa acima de 70 anos, 60, 70 anos, tende a ter um volume diminuído de espermatozoide. Não vou assustar se eu encontrar. Já um paciente com 17, 20, até 35, 40 anos, ele está no ápice dele de produção espermática. Então, eu preciso de ter um resultado elevado para estar normal, ok? Estado civil, se ele é casado ou solteiro, isso só contribui para você entender o motivo da realização do exame. A profissão, você saber o estresse, o grau de estresse, a informação dele que ele tem sobre o exame, como você vai conduzi-lo, isso é muito importante, ok? Número de filhos. Se o paciente relata que ele já tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, estéril, esse rapaz não é, né? Então, ou ele pode ter ficado estéril, se o resultado dele não ter apresentação de espermatozoide, ou ele pode ter feito vasectomia, caso também não apresente espermatozoide, e se ele tiver um volume normal, perfeito, vai condizer com o que ele informou para você. Ele é pai, ele tem filhos, né? O espermograma dele está normal, ok, para te dar mais segurança na liberação, perfeito? E uma pergunta final do questionário: qual é a finalidade do exame e os dados clínicos? Por exemplo, está usando alguma medicação, faz algum tipo de uso de algum anabolizante que pode interferir, a coleta foi realizada por masturbação ou por coito interrompido. Isso são coisas que você pode colocar nesse campo, nesse momento. E a finalidade do exame? Por que você está fazendo o exame? Aí ele vai responder: quero ser pai, ou não estou conseguindo, a minha mulher não está conseguindo engravidar, né? Não estou conseguindo fecundar a minha mulher. Ele quer descobrir se o problema está nele, ou se está na esposa, ou se é o conjunto de informações que não está batendo, né? Ele pode falar, por exemplo, fazer um controle pós-vasectomia, porque a pessoa, depois que ela faz a vasectomia, ela deve fazer, aliás, 3 exames que mostram que não há espermatozoide no sêmen dele, tá bom? Então, ele vai ter a certeza que o procedimento funcionou e a mulher não vai engravidar, ok? Essas são as informações que devem conter na entrevista. É você que vai fazer a sua. Você vai fazer o seu critério de avaliação, de entrevista, o seu formulário, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido aí a nossa disciplina de hoje, nosso tema de espermograma, bem complexozinho, mas é fácil de compreender, tá? Ele é complexo porque é um exame bem delicado, beleza? Gente, fique com Deus. Deus abençoe a todos aí. Fiquem em casa, continuemos em casa, né? Em breve tudo estará resolvido. Forte abraço!